Um adulto de mais ou menos 70 kg, do sexo masculino e 1,70 m, tem aproximadamente 65 trilhões de células. Você sabia disso? Eu sou o professor Marquinhos de Biologia e hoje nós vamos falar sobre as células. Isso mesmo que eu disse para vocês. Nós que somos formados por uma célula materna e paterna que se juntam na fecundação, formam uma célula única, específica, chamada zigoto, e esse zigoto sofre divisões que nós chamamos de mitoses, inúmeras mitoses, e quando nos tornamos adultos temos em média 65 trilhões delas. Temos delas com células. Entendeu? E quando nos tornamos adultos, temos 65 trilhões delas. É impressionante, não é? Mas o que é interessante do estudo de célula é a gente começar pensando que a biologia guarda um ramo dela só para a célula. É o ramo da citologia. Exatamente. A citologia é o estudo da célula. Quando nós vamos pensar no conceito do que é a célula é uma unidade morfofuncional dos seres vivos. E o que significa isso, professor? Todos os seres vivos são possuidores de célula. Por isso que os vírus não se enquadram no reino dos seres vivos. Os vírus não têm células, os vírus não têm organização celular, não têm metabolismo próprio, coisa que as células trazem para todos os seres vivos. Nós dividimos os seres possuidores de célula em dois grupos. Aqueles que têm células sem núcleo, que são os procariontes, bactérias, arqueobactérias, e os seres vivos eucariontes, possuidores de núcleo, que são os protozoários, são os fungos, as plantas e os animais. A grande maioria dos seres vivos possui sim um núcleo guardando material genético. Tá bem? Então, para essa nossa aula de hoje, o professor vai destacar duas coisas: as estruturas mais importantes da célula e suas respectivas funções. Tá bem? Começando pelos três componentes básicos que a célula possui. O primeiro componente é a membrana plasmática. A membrana plasmática, vou colocar um número 1 aqui, ó, para vocês identificarem, ela é formada por lipídios pequenininhos, que nós chamamos de fosfolipídios. São duas camadas de fosfolipídios com proteínas mergulhadas neles. Então, nós costumamos dizer que a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica. Tá bem? A segunda estrutura, a segunda parte da célula é o citoplasma. E o citoplasma é nada mais, nada menos do que todo esse espaço que tem dentro da célula. Aqui dentro nós temos uma substância gelatinosa que contém água, contém nutrientes, que abriga todas as organelas, que abrigam o núcleo, tudo que está aqui dentro está mergulhado no que nós chamamos de citoplasma. O citoplasma é um nome bem popular, mas ele também pode ser chamado de citosol ou hialoplasma, tá bem? Próxima estrutura, núcleo. Citoplasma eu vou destacar bem aqui para vocês, e o núcleo aqui em cima, ó. O núcleo ele está delimitado por essa dupla membrana, que também é muito parecida com a membrana plasmática, e é a famosa estrutura que abriga o material genético. No caso aqui eu coloquei cromossomos, né? Além dos cromossomos, o núcleo possui um nucleoplasma, que seria como um citoplasma do núcleo, onde o material genético está mergulhado, e tem também um conjunto de grânulos ali dentro chamado nucleolo. Tá bem? Vou fazer um nucleolo aqui, ó, e colocar o número 4 nele. O que é o nucleolo?
Nucleolo é um conjunto de proteínas e de RNA ribossômico que vai dar origem aos ribossomos. Os ribossomos, que são uma das organelas mais importantes no contexto biológico, porque elas produzem as proteínas, tá bem? Então não se esqueça, nucleolo produz ribossomos que produzem proteínas. E aonde nós encontramos os ribossomos aqui, né? Nós temos os ribossomos aqui nessas bolinhas vermelhas que estão espalhadas por toda a célula. E aqui eu vou colocar para vocês, bem aqui, ó, o ponto A em verde, ó, o número 5. Eu vou começar a colocar de verde porque são as organelas citoplasmáticas, tá bem? Aqui, ribossomo. Os ribossomos são todos esses pontinhos vermelhos que nós temos, livres no citoplasma ou aderidos à membrana de uma outra organela, chamada retículo endoplasmático granuloso, o antigo retículo rugoso, tá? O retículo endoplasmático granuloso tem a mesma constituição bioquímica que a membrana do núcleo, que inclusive, estava deixando passar, a membrana do núcleo é chamada de carioteca. Por isso, o conceito procarionte, sem carioteca, e eucarionte, com carioteca. Tá? E como ele possui muitos ribossomos aderidos à sua membrana, o retículo é extremamente importante na produção de proteínas. Só que, como ele é formado por uma rede de canais, além de produzir proteínas, ele transporta essas proteínas. Então está aqui, como número 6, retículo endoplasmático granuloso. Ok? Número 6, retículo endoplasmático granuloso. O número 7 eu vou guardar para o outro retículo, que é o retículo endoplasmático não granuloso. Nós chamávamos ele antigamente de retículo liso. Ele está aqui, ó. O retículo endoplasmático liso, assim como o retículo endoplasmático granuloso, produz uma substância em especial e também transporta essa substância. A principal substância que nós falamos aqui é o lipídio. Os lipídios são produzidos aqui. Então vamos fazer uma observação bem legal no finalzinho dessa aula sobre o trabalho dessa organela aí, ou dessas duas organelas, melhor dizendo. Nós temos como oitava organela, eu vou destacar bem aqui, bem no meio dela, o complexo golgiense, o antigo complexo de Golgi, que armazena, modifica e secreta substâncias. Literalmente, armazena substâncias, modifica elas e secreta. Joga para fora da célula as substâncias. Complexo golgiense. Nona estrutura. Formado pelo complexo golgiense, nós temos o lisossomo. O lisossomo é uma organela que possui muitas enzimas digestórias. Então, automaticamente, quando a célula engloba algum alimento, ou a célula precisa renovar, se alimentar de alguma estrutura interna, essa célula vai fazer a digestão a partir dos lisossomos. Vou colocar um nomezinho aqui, lisossomo. Por exemplo, células vegetais não possuem lisossomos. E o mais interessante de tudo, os lisossomos possuem enzimas hidrolíticas. O que essas enzimas fazem? Elas usam a água para quebrar, digerir o alimento. Então, eu costumo brincar que os lisossomos são as barriguinhas das nossas células. Décima organela. Aqui. Mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas da nossa célula. Mitocôndrias produzem energia.
produtoras de energia da nossa célula. Exatamente. Elas vão produzir energia, só que essa energia é em forma de uma molécula que nós chamamos de ATP. Tá bem? Aqui na mitocôndria vai entrar glicose, oxigênio e eles vão ser transformados em gás carbônico, água e a molécula de ATP, que é a molécula energética. Ok? Mitocôndria, uma organela que cai bastante no vestibular. E a nossa última organela aqui, organela 11, é o peroxissoma. Você vai ver aqui. E o peroxissoma é uma organela muito importante para desintoxicar a célula. É isso mesmo que você está pensando. Tirar substâncias que fazem mal para a célula. Como assim? São muitas estruturas, são muitas reações químicas que acontecem aqui e uma molécula acaba sendo formada aqui no citoplasma, que é a água oxigenada, o H2O2. Essa substância ela é nociva no citoplasma celular. Então é necessário ter uma organela para quebrar a água oxigenada e liberar a água e oxigênio, que são substâncias boas para a célula. O peroxissoma, então, ele vai fazer essa limpeza. Tá? Ele tem enzimas que nós chamamos de catalases. E essas catalases quebram a água oxigenada. Tá bem? Depois do peroxissoma, nós vamos finalizar com os centríolos. Então aqui, ó, 2 tubinhos, sempre perpendiculares. Os centríolos são extremamente importantes na divisão celular. A célula, ela precisa separar o material genético quando uma célula vai formar duas. E quem lança as fibras do fuso para essa separação de cromossomos é o centríolo. Sem contar que o centríolo também é fundamental na produção de flagelos nos espermatozoides e cílios nas células que são ciliadas, como por exemplo os protozoários, ciliados, paramécio, né? Que é o exemplo clássico. Tá bem? Então nós temos aqui no estudo de células muitas estruturas que o vestibular gosta de perguntar para vocês 3 coisas. Formato, você precisa ter uma noção do formato de cada uma das estruturas, nome, obviamente, e função. Tá bem? Além disso, é bom destacar e relacionar algumas funções. As funções mais famosas que nós estudamos são as funções do retículo granuloso, do liso, do complexo. Tá? Por quê? Se aqui eu tenho proteína sendo produzida, essa proteína vai ser lançada para o complexo armazenar, modificar e secretar essa proteína. Posso falar, por exemplo, da insulina, que é um hormônio de origem proteica. Sua matéria-prima é produzida lá no ribossomo do retículo, transportada até o complexo e depois secretado. Se for falar de um outro hormônio, a testosterona, a matéria-prima produzida aqui no retículo liso, que é o lipídio, a gordura, né, vai ser mandada para o complexo vai armazenar, modificar e secretar a testosterona. O hormônio testosterona, que é um hormônio sexual. Então veja bem, insulina, testosterona, muitas outras proteínas, muitos outros lipídios que saem da célula são todos secretados pelo complexo Golgi. Então é comum vocês visualizarem algumas células com um formato cônico, né? Esse formato cônico mostra pra gente que está saindo, está secretando alguma coisa de lá. Geralmente são as células do pâncreas. É isso aí, meus queridos. A ideia então era passar essa noção básica de célula para vocês. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo e deixem suas dúvidas nos comentários que o professor responde. Ok? Beijos e abraços. Até a próxima.